Era uma noite abafada de verão. A temperatura parecia sufocar os pulmões. Selene e seus amigos estavam cansados de sempre frequentar os mesmos lugares. Eles queriam algo diferente, algo mais emocionante. E foi assim que, depois de muito debate, decidiram explorar o antigo circo com parque de diversões que ficava na periferia da cidade. Fechado há anos, o lugar era cercado de rumores, histórias aterradoras que se espalhavam entre os moradores. Alguns diziam que um palhaço misterioso estava envolvido em uma tragédia que nunca foi resolvida. Outros falavam de uma maldição que assombrava o local. Ninguém sabia ao certo, mas a curiosidade os levou até lá. O portão enferrujado estava entreaberto e a luz fraca das lâmpadas públicas refletia nas ruínas do parque. Quando entraram, um cheiro forte de mofo e decadência invadiu suas narinas. "Vamos dar uma olhada", sugeriu Iago, o mais ousado do grupo. Eles não resistiram à tentação e cruzaram o portão. As atrações estavam cobertas por vegetação e o terreno estava abandonado, mas havia algo estranho no ar. O vento sussurrava entre as árvores e o som de uma risada baixa, quase imperceptível, fazia os pelos de Selene se arrepiar. "Vocês ouviram isso?", ela perguntou, mas os outros estavam mais preocupados com as atrações decadentes. Eles continuaram a caminhar, a risada seguindo-os, como se o som estivesse vindo de algum lugar distante e invisível. Decidiram explorar a Casa do Espelho, uma das poucas atrações ainda inteira. Lá dentro, o reflexo parecia distorcido, como se o vidro estivesse tentando engolir suas imagens. Eles riram nervosamente, mas Selene não conseguia afastar a sensação de que algo estava muito errado. Foi quando ela viu uma sombra se movendo na penumbra. Uma figura alta, com roupas coloridas e maquiagem exagerada. Seus olhos estavam vidrados e seu sorriso era grotesco. O palhaço os observava, imobilizando-os com seu olhar. O medo começou a tomar conta de Selene. Ela sentiu um frio na espinha. O palhaço não estava apenas olhando. Ele estava esperando, aguardando o momento certo para se aproximar. Sem aviso, o palhaço começou a se mover, passos lentos, mas firmes. Sua risada se tornou mais alta, mais perturbadora. Era como se o som de sua voz reverberasse pelas paredes da Casa dos Espelhos. Selene e seus amigos tentaram correr, mas o parque parecia estar se expandindo, criando novos caminhos, novos becos sem saída. Eles estavam perdidos, sem saber onde estavam. Cada curva, cada canto parecia mais sombrio e mais opressor. O som da risada se intensificava e o palhaço estava cada vez mais próximo. Iago, desesperado, gritou: "Temos que sair daqui agora!" Mas não havia saída. O parque estava se fechando ao redor deles e, em um momento de pânico, Selene avistou um velho carrossel, parado, suas luzes piscando esporadicamente. Ela correu até lá pensando que seria um lugar seguro. Mas quando ela se virou, o palhaço estava lá, mais perto do que nunca. Ele segurava um machado enferrujado, coberto de manchas de sangue seco, e seu sorriso parecia ainda mais monstruoso. Seu colar, feito de olhos humanos pendurados em fios, balançava a cada movimento, fazendo um som macabro de cliques. Ele estava mais perto agora, seus passos ecoando na escuridão, e sua risada agora preenchia o ar, reverberando nas paredes do parque. Selene sentiu como se estivesse sendo observada por 1000 olhos ao mesmo tempo, todos eles pertencentes ao palhaço, que se aproximava cada vez mais, suas mãos tremendo de excitação. Os amigos de Selene estavam em pânico. Eles correram em diferentes direções, mas o parque parecia não ter fim. Selene conseguiu se esconder atrás de uma roda gigante velha e enferrujada, mas não demorou até que ela visse a sombra do palhaço passando por ela. Ele estava ali, de alguma forma, vendo através da escuridão. Ele parou diante de uma das barracas de tiro ao alvo e, com uma risada sinistra, girava seu machado sujo de sangue. O som do metal sendo batido contra o chão ecoou, como um aviso de que a morte estava chegando. Selene sentiu seu coração bater forte. Ela queria gritar, mas a garganta estava apertada. Ela sabia que, se o palhaço a encontrasse, não haveria escapatória. O som do machado cortando o ar a fez estremecer.
O palhaço estava se aproximando cada vez mais, mas por algum motivo ele ainda não a havia visto. Ela olhou ao redor e viu um carrossel distante, iluminado pelas luzes quebradas. Sua mente começou a trabalhar freneticamente. Eu preciso atrair ele para longe daqui. Eu preciso sair desse lugar. Com uma coragem desesperada, ela correu na direção oposta tentando afastar o palhaço, mas ele não a deixava escapar. De repente, ela foi surpreendida por um grito. Ela olhou para trás e viu uma das amigas, Maitê, sendo arrastada pelo palhaço, com seu sorriso monstruoso estampado no rosto. Ela estava paralisada, impotente, enquanto ele a puxava para um antigo túnel do terror. Maitê gritava, mas seu grito se dissolvia na escuridão, como se fosse engolido por algo mais profundo. Selene tentou correr em sua direção, mas o palhaço se virou para ela, seu machado levantado. Você não pode escapar, ele disse com uma voz grave e zombeteira. Aqui todos pertencem a mim. Então ele avançou com uma rapidez sobrenatural, cortando o ar com seu machado. Selene sentiu o chão tremer enquanto o palhaço se aproximava, seus olhos brilhando de ódio. Ela não sabia o que fazer. O parque, o labirinto de brinquedos abandonados, agora era seu único inimigo. Ela estava encurralada. Mas antes que o palhaço pudesse atacá-la, a terra sob seus pés tremeu. O chão se partiu e de dentro de um buraco escuro, uma voz sussurrou: "Você fez a escolha errada." A risada do palhaço foi engolida pela escuridão, enquanto Selene, agora sozinha, olhava para o vazio à sua frente. Ela estava cercada por escuridão e pelo som das risadas que pareciam surgir de todos os cantos. O parque estava vivo, mas não de uma maneira que ela pudesse entender completamente. Ele a havia encontrado, sim, mas talvez ele não fosse o maior perigo. Selene sentiu seus pés afundarem mais fundo. A terra cedeu e a puxou para baixo, até que ela estava completamente submersa em uma névoa densa e gelada, que parecia se arrastar como uma presença. O ar se tornava espesso, a respiração mais difícil. Ela sentiu as mãos frias de alguém, ou algo tocando seus tornozelos, arrastando-a para um buraco profundo, uma sepultura de pesadelos. Era como se o parque inteiro estivesse se transformando, suas fundações desmoronando, o chão se abrindo como uma boca monstruosa. A risada do palhaço ainda ecoava em sua mente, misturada ao som do metal quebrado e das lâminas cortando o ar. O palhaço nunca a havia deixado, mesmo enquanto parecia que tudo estava desmoronando ao seu redor. Com um esforço desesperado, Selene se forçou a mover as pernas e se afastar do buraco, mas era inútil. O chão parecia se fechar sobre ela. Foi quando ela ouviu algo. Não era a voz do palhaço. Era algo mais suave, mais familiar. Você precisa fazer uma escolha. Selene, vença seus medos. Ela olhou para trás, seus olhos saltando ao reconhecer a figura na escuridão. Era sua amada avó já falecida. Ela estava parada no centro do parque, seus olhos escuros e profundos refletindo a mesma escuridão que a cercava. Aquilo que você viu não é o fim. O parque é um reflexo de quem você é, de seus próprios medos, seus próprios pecados. Mas o palhaço, ele representa o que você mais teme. E você tem o poder de enfrentá-lo. Selene estava paralisada, sua mente confusa. O que ela deveria fazer? Lutar contra o palhaço? Ou talvez aceitar o que ele queria dela? A resposta estava ali, nas sombras. A sua avó não a forçou, apenas a observava com uma expressão que quase parecia compassiva. De repente, o palhaço apareceu atrás dela, mais perto do que nunca, seu machado sujo de sangue em uma das mãos e o colar de olhos humanos balançando lentamente em seu pescoço. Ele sorriu um sorriso largo, insano, que parecia consumir sua face. "Você nunca vai escapar de mim, Selene", ele disse com uma voz grave e cruel. Mas Selene não recuou. Algo dentro dela, algo que ela não sabia que ainda existia, se acendeu. Ela deu um passo à frente, olhou o palhaço nos olhos e com toda a sua força gritou: "Eu não sou mais a sua vítima.
O medo, a dor, a dúvida, tudo que o palhaço representava começou a desmoronar, e a risada do palhaço ficou mais fraca, mais distante. No momento em que ela gritou, o palhaço estremeceu. Sua figura começou a se desfazer como se estivesse sendo apagada por uma força invisível. O parque, agora tremendo em sua essência, começou a se fragmentar também. As luzes piscavam freneticamente. Os brinquedos enferrujados começaram a desaparecer, como se estivessem sendo consumidos pela própria escuridão. Selene não sabia o que havia acontecido, mas o palhaço já não estava mais ali. O parque estava vazio, como se nunca tivesse existido. Ela olhou ao redor, e a sua avó, com um olhar triste, desapareceu na escuridão. Mas naquele momento, Selene percebeu algo horrível. Seus amigos não estavam ali. Não havia sinal de Iago, Maitê ou dos outros. O que havia acontecido com eles? Eles haviam sido levados pelo palhaço? Ou pior, suas almas haviam sido consumidas pela própria maldição do parque? Selene olhou ao redor freneticamente, chamando por seus amigos, mas tudo o que restou foi o silêncio profundo, como se o parque inteiro estivesse apagado da memória do mundo. Ela sentiu um peso no peito, uma sensação de perda irreparável. O parque estava deserto, mas a escuridão ainda a observava. O palhaço não estava mais lá, mas algo ainda pairava sobre ela. Selene, com o coração apertado, finalmente deu o último passo e saiu do parque, deixando para trás o labirinto de brinquedos quebrados e sombras que se desvaneciam. Ao longe, a lua estava mais brilhante, iluminando seu caminho. Mas ao olhar para trás, ela jurou ver uma silhueta na entrada do parque observando-a. Era como se o palhaço, ou o que restou dele, estivesse esperando por ela, ou talvez estivesse esperando por sua próxima vítima. Selene olhou para o céu, agora sem estrelas, e se afastou lentamente, sentindo que o ciclo não havia terminado. O parque estava vazio, mas o medo nunca a abandonaria. Ela sabia que, de alguma forma, o mal do parque ainda estava com ela, e o palhaço poderia voltar talvez de uma maneira mais insidiosa para continuar o que havia começado. O que aconteceria com ela? E o que havia realmente acontecido com seus amigos? O palhaço, o parque, o mal, tudo o que ela conhecia agora estava fundido em sua mente. Um lembrete de que o terror nunca realmente acaba.